Olá, professores do ensino fundamental. Eu me chamo Karina Braganholo e estou aqui para mais um vídeo das habilidades da BNCC de matemática para o 8º ano do ensino fundamental. Esse vídeo é sobre a unidade temática de estatística e probabilidade e nós vamos falar nele sobre a habilidade número 24, que consiste em classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Temos aqui, então, um exercício que pode ser utilizado para se trabalhar com essa habilidade. Uma empresa quer desenvolver um projeto que incentiva a alimentação saudável para seus funcionários. Uma das ações da empresa foi calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, dos seus funcionários. Assim, ela obteve os seguintes dados. Então, temos aqui um conjunto de dados que são o índice de massa corporal de todos os seus funcionários e ali nós temos algumas perguntas. Organize esses dados em uma tabela de frequência com intervalos de classes. E a letra B, a Organização Mundial da Saúde estabelece a seguinte relação sobre o IMC. Então, nós temos ali quando cada caso é considerado baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade. E, com base nas classificações acima, analise a tabela de frequência que foi feita anteriormente e, se necessário, reorganize-a e responda o que podemos afirmar sobre o peso dos funcionários. Então, para resolver a letra A, que pede que organizamos esses dados em uma tabela de frequências com intervalo de classes, nós precisamos primeiramente organizar esses dados em ordem crescente. E assim, nós podemos ver qual é o menor e qual é o maior número para podermos estabelecer aí um intervalo de classe. Eu penso que nesse momento é interessante deixar os alunos escolherem esse intervalo de classe conforme os critérios que eles estabelecerem. Porque na próxima questão nós vamos ter aí uma informação a mais que vai ter que mudar a forma como classificamos esses dados. Então, aqui na letra B, nós temos mais uma informação. A Organização Mundial da Saúde estabelece a seguinte relação sobre o IMC. Então, temos ali que os valores menores que 18,5 é considerado de baixo peso, os valores entre 18,5 e menores que 25 são considerados peso adequado, os valores entre 25 e menor que 30 são considerados sobrepeso e os valores maiores ou iguais a 30 são considerados obesidade. E então, com base nas classificações acima, analise sua tabela de frequência e, se necessário, reorganize-a e responda o que podemos afirmar sobre o peso dos funcionários. Então, olhando para a tabela de frequência que foi feita anteriormente, nós vemos que esse intervalo de classe escolhido não foi o adequado, porque ele mostra a frequência entre 18 e 22 e depois de 22 a 26. E nós percebemos que ali, por exemplo, na segunda linha de 22 a 26, ele considera valores tanto do peso adequado quanto do sobrepeso. E não dá para saber, somente olhando para essa tabela, quais desses 8 valores que estão entre o peso adequado e quais estão entre o sobrepeso. Então, vamos precisar reorganizar essa tabela com base nessas novas informações. Assim, olhando novamente para os valores organizados em ordem crescente, nós vamos ter que reorganizar essa tabela. Agora, com essas novas informações, nós podemos colocar os intervalos de classe como sendo os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.
Então, escolhemos que menor que 18,5, teremos uma frequência de 0. Entre 18,5 e menor que 25, nós vamos ter uma frequência de 7. De 25 até menor que 30, nós vamos ter 13. E 30 ou maior, nós vamos ter 4. Então, nós reorganizamos a nossa tabela de frequência com base nesses dados da Organização Mundial da Saúde. Então, percebemos que o intervalo de classe escolhido, eles foram já dados pelos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Então, nós não tivemos que escolher o intervalo de classe, nós utilizamos os padrões da Organização Mundial da Saúde. Por que nós fizemos isso? Porque dessa forma, nós podemos avaliar melhor qual é a situação do peso desses funcionários com mais facilidade, porque esses valores são estabelecidos de acordo com a saúde do paciente. Então, assim, depois de reorganizar a nossa tabela de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde, nós vamos ter que a maior parte dos funcionários estão com sobrepeso, porque a frequência dos funcionários que tem entre 25 e menor que 30 são 13. Então, são muitos funcionários que têm um sobrepeso. E nós fizemos essa escolha por quê? Porque a nossa habilidade pede que consigamos organizar esse intervalo de classes de uma certa pesquisa de acordo com a tomada de decisão, porque o que é mais importante é a tomada de decisão a partir da organização dos dados. E então, dessa forma, deixando que o intervalo de classe seja o mesmo que os parâmetros, os valores padrões da OMS, fica mais fácil de poder identificar quais são as faixas de peso e de sobrepeso dos funcionários. Qualquer valor diferente desses para nosso intervalo de classes, ele não nos daria um resultado correto sobre quais funcionários ou quantos funcionários estão dentro do peso adequado, quantos estão no sobrepeso e assim por diante. Então, essa escolha foi feita por causa da tomada de decisão que deveria vir após essa organização na tabela de frequência, que seria responder o que nós podemos afirmar sobre o peso dos funcionários. Esse foi o nosso exemplo de exercício. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.